Fala galera, bom, no último vídeo eu tinha comentado aqui sobre eu ter roteirizado um vídeo sobre Tic Tic Boom, mas eu nunca ter gravado. Isso aconteceu por quê? Porque na época que saiu o filme, eu perdi o time de lançar o vídeo. E aí aconteceu o Globo de Ouro, onde o Andrew Garfield ganhou o melhor ator. E aí o que eu pensei? Ele vai ganhar no Oscar. E aí quando eu pensei que ele ia ganhar no Oscar, eu falei, vou deixar pra soltar meu vídeo depois do Oscar, porque vai ter contexto, ele vai ter ganhado o melhor ator, o filme vai estar em alta, eu solto meu vídeo. Mas aí o Will Smith ganhou e eu fiquei sem contexto de novo. Mas de qualquer forma, algumas pessoas lá no meu último vídeo me disseram que queriam ver um vídeo de Tic Tic Boom. Então é isso, gente, aqui está o vídeo de Tic Tic Boom. Antes de começar o vídeo, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês no vídeo e ativar o sininho. Minha única rede social, que é o Instagram, tá aqui embaixo na descrição, e também tá o meu Apoia-se, então se você tem vontade de financiar esse meu projeto no YouTube, me ajudar a transformar isso aqui numa única ocupação e ter mais tempo pra produzir vídeo pra vocês, é só entrar aqui no Apoia-se que tá tudo explicadinho lá, todas as categorias, recompensas. Então é isso, vamos começar aí a falar da história do Jonathan Larson, que é uma história muito triste, mas uma história que merece demais ser contada. Bom, gente, todo vídeo que eu faço aqui no canal sobre algum filme, eu sempre deixo claro se esse vídeo vai ter spoiler ou não. Nesse caso aqui é um pouco diferente, porque eu vou estar falando sobre o filme, mas o filme ele é biográfico. Então assim, o filme é inspirado numa peça que é inspirado na vida de Jonathan Larson. Eu vou destrinchar aqui um pouco mais a vida dele, né, até num período antes do que é mostrado no filme, mas de qualquer forma, como eu vou falar da vida dele e o filme é sobre a vida dele, eu meio que vou dar spoiler. Então se você não quer saber absolutamente nada sobre a vida do cara e quer ver o filme aí totalmente sem saber o que esperar, eu te aconselho a ver esse vídeo aqui depois que você assistir o filme. Jonathan Larson nasceu no dia 4 de fevereiro de 1960 em uma família judia em White Plains, uma cidade que fica a mais ou menos 11 quilômetros de Nova York. Já ali no período da escola, o Jonathan era muito envolvido com música e ele fez aula de tuba, trompete, piano clássico, cantava no coral, então ele era bem envolvido com arte. Como qualquer artista, ele também tinha as suas inspirações e as que ele mais citou aí a vida inteira dele foram o Elton John, o Billy Joel e o Stephen Sondheim. Eu acredito que dos três, o Stephen Sondheim seja o que é menos conhecido aqui no Brasil, porque o que ele fazia enquanto trabalho era muito mais popular lá nos Estados Unidos, mas assim, ele foi um dos maiores nomes do teatro musical que já existiram. Ele inclusive foi considerado um dos responsáveis por reinventar o teatro musical lá nos Estados Unidos. O cara já ganhou tipo 8 Tonys, sabe? Tipo, quem acompanha aí teatro musical sabe o quão difícil, qual o tamanho da honra de você receber um Tony. Então assim, o Stephen Sondheim tinha 8. O cara era realmente muito respeitado e ele tem alguns trabalhos que ficaram até bem conhecidos aqui no Brasil por conta de terem sido adaptados para o cinema, né? Então a gente teve Sweeney Todd, Into the Woods, West Side Story, né, que teve o filme lá dos anos 60, e agora teve uma nova versão do Spielberg, que foi indicada ao Oscar. Então, assim, o Stephen Sondheim, de fato, ele tem trabalhos muito conhecidos, mas acaba que ele, talvez pelo menos pelo público brasileiro, não seja tão conhecido assim. E não querendo pular etapas da vida do Jonathan, nem transformar o Stephen Sondheim no protagonista do vídeo, mas ele teve uma importância muito grande na vida do Jonathan, não só como inspiração, né? O Jonathan Larson conheceu, de fato, o Stephen Sondheim na faculdade dele, e depois, mais pra frente, eles se reencontraram. E o Steven virou tipo um puta apoiador do trabalho do Jonathan. Eu vou explicar mais pra frente pra vocês porque que o Jonathan é tão conhecido no meio de teatro, porque que ele é tão respeitado, mas o Steven foi uma das primeiras pessoas a ver isso, sabe? Ver que ele tinha algo novo pra trazer pro teatro musical, o que faz sentido, já que o próprio Stephen Sondheim foi responsável por trazer coisas novas pro teatro musical também. Então ele foi um dos maiores apoiadores, indicou o Jonathan Larson pra vários produtores, trocava cartas com ele, dando sugestões sobre composições que o Jonathan fazia. Uma coisa muito triste é que o Stephen Sondheim faleceu aos 91 anos de idade, uma semana depois da estreia do filme Tic Tic Boom, e ele aparece no filme. Então assim, eu não tenho informação se ele chegou a assistir o filme ou não, mas eu gostaria muito que ele tivesse assistido, porque foi uma homenagem muito bonita, ele foi mostrado de uma forma muito delicada no filme, e eu acho que apresentou o Stephen Sondheim pra muita gente que não conhecia ele. Voltando pra vida escolar do Jonathan, como eu falei pra vocês, ele era muito envolvido com arte, e não só com a parte de música, né, de instrumentos musicais, mas ele também protagonizava várias peças musicais no colégio, o que rendeu a ele uma bolsa de estudos em artes cênicas em Nova York. Foi aí que ele começou a de fato se envolver mais profundamente com o teatro. E foi lá na Adelphi University que ele começou a se envolver com composição, né? Até então ele trabalhava na parte de atuação. Ele compôs a primeira peça dele, que chamava Saved, que era uma peça no estilo de cabaré, que foi exibida na própria faculdade pela primeira vez em 1981, então cerca de 3 anos depois que ele tinha ingressado na faculdade. Essa mesma peça acabou sendo exibida durante 4 semanas em Nova York e rendeu ao Jonathan e ao co-compositor da peça
peça um prêmio ASCAP, né, que é um prêmio aí de compositores e autores lá dos Estados Unidos bem importante. Então assim, apesar de ter sido um projeto que não teve muita projeção, deu aí um gás bem grande pro Jonathan continuar com essa carreira de compositor. Nesse período aí, pós-faculdade, ele se mudou para um loft lá em Nova York, onde ele compartilhava com várias outras pessoas. Inclusive, foi um período bem perrengue da vida dele, onde ele várias vezes não tinha dinheiro nem para comer, mas esse período a gente já consegue ver no filme. É justamente aí que a gente começa a acompanhar a vida do Jonathan Larson lá no filme Tic Tic Boom, né? Ele já tá nesse apartamento aí cheio de gente, dá pra ver que a situação é bem complicada. Como a vida de compositor ainda não tava rendendo dinheiro aí pro Jonathan, ele começou a trabalhar também como garçom num café chamado Moondance Diner, que é um café muito conhecido de Nova York. Inclusive, ele já apareceu em Friends, Sex and the City, Homem-Aranha, e durante todo esse período que ele trabalhou lá no café, ele também trabalhava como compositor, né? Tentando fazer algum projeto ali que pudesse tirar ele lá do café e viver integralmente como compositor de musicais. Um fun fact muito legal é que o cara que treinou o Jonathan Larson como garçom nesse café foi um cara chamado Jess L. Martin. E depois de alguns anos, quando o Ranch finalmente saiu, a gente vai falar de Ranch um pouquinho mais pra frente aqui no vídeo, o Jess acabou ficando com o papel do Tom lá no elenco original de Ranch. Em 1983, o Jonathan começou a trabalhar no que seria o projeto mais longo da sua vida, que era o musical Superbia, que ficou em produção durante 7 fucking anos. A ideia inicial era fazer uma versão meio de rock do livro 1984, do George Orwell, mas ele não conseguiu os direitos do livro para poder adaptar para a peça. Então, basicamente, ele teve que ir alterando um monte de coisas e por isso a peça levou tanto tempo para ser produzida e ela acabou de fato nunca entrando em cartaz. Ela teve algumas exibições bem pequenas, levou uns prêmiozinhos assim bem pequenos, mas acabou não compensando todo o tempo de trabalho que ele teve e virou uma grande frustração na vida dele. E em 1991, a gente finalmente tem a estreia de Tic Tic Boom, a peça que serviu de base aí pro filme. E o que era Tic Tic Boom e por que o filme não deixa de ser biográfico? Tic Tic Boom nada mais era do que uma peça que narrava toda a frustração do Jonathan Larson no tempo que ele passou compondo Superbia, né? Aquela peça que eu falei pra vocês que levou 7 anos pra ser concluída. Então a peça não é só sobre a frustração do Jonathan de compor Superbia, mas a frustração do Jonathan enquanto alguém que queria muito viver de uma coisa que ele tentava e não conseguia viver. E dessa vez Tic Tic Boom conseguiu uma produtora e ela conseguiu colocar essa peça em 2 teatros da Off-Broadway. E até então foi a maior conquista do Jonathan por ter conseguido, né, pelo menos um teatro aí um pouco maior pra exibir uma peça dele. Uma coisa que pouca gente sabe é que o Jonathan quase chegou a ser roteirista pra televisão. Ele chegou a entrar num projeto chamado Sacred Cows lá em 1992, que seria uma série antológica, mas acabou que o projeto não foi pra frente e virou mais uma frustração. Ele de fato chegou a entrar pra televisão, ele compôs algumas músicas pro Vila Sésamo e algumas outras séries infantis, mas nada assim que desse muita relevância pra ele enquanto compositor, então foram mais pra pagar conta mesmo. E aí finalmente a gente chega então ao último e mais prestigiado trabalho da vida do Jonathan Larson, que foi Rent. A ideia de Rent veio de um dramaturgo chamado Billy Aronson, que ele tinha a ideia de adaptar uma ópera lá de 1800 e pouco que falava da vida boêmia de Paris. E ele queria adaptar isso para a vida boêmia de Nova York, né? E depois de trabalhar um pouco aí nessa ideia junto com Billy, o Jonathan perguntou se ele poderia trazer a peça um pouco mais para a vida dele e incluir aspectos da vida dele na peça. E o Billy aceitou, contanto que se a peça virasse um grande hit, ele receberia parte dos lucros das bilheterias, né? E podemos aí imaginar que Billy deve ter recebido uma boa quantia pelas bilheterias de Rent. Como o Jonathan sempre viveu nesse mundo das artes, no meio dos musicais, ele sempre conviveu com muitos homossexuais. A gente sabe que no mundo das artes a gente tem muito viado. E o Jonathan acompanhou aí o surgimento do vírus do HIV lá nos anos 80, todos os amigos dele que ele perdeu. Então foi uma época que marcou muito a vida dele, trouxe muitos traumas aí e muito conteúdo para ele poder adicionar a essa peça. Então Rent começou com a ideia de ser uma peça que falaria de uma diversão noturna de uma cidade e acabou se tornando uma peça que tocava ali em muitos assuntos muito importantes, muito delicados. Então, de fato, tudo que o Jonathan fez com a peça, todas essas histórias que ele inseriu na peça, né, tanto referências da vida dele, quanto referências da vida de pessoas que viviam ao redor dele, pessoas que viviam em situações marginalizadas, tudo isso de humano que ele adicionou à peça, todas essas camadas que ele colocou na peça, fizeram o Rent ter um impacto social muito grande e conversar com muito mais gente do que a peça conversaria antes. Em 1993, Rent teve seu primeiro workshop, né, então sua primeira leitura aí oficial, e ela ficou em cartaz durante 3 semanas. Por quase 3 anos, o Jonathan e os produtores da peça ficaram fazendo inúmeras e inúmeras alterações nela, até que ela ficasse pronta para estrear na Off-Broadway. Então seria aí o segundo projeto do Jonathan estreando na Off-Broadway, só que dessa vez uma peça aí bem mais promissora. Os pais dele estavam viajando para Nova York para poder assistir a estreia, todos os amigos dele estavam bem animados. E aí a gente teve um acontecimento muito trágico que foi
o Jonathan morreu um dia antes da estreia da peça. O Jonathan morreu de uma síndrome que ele nem mesmo sabia que ele tinha, ou seja, ele não fazia nenhum tratamento em relação a essa síndrome, e Rent rapidamente fez um puta sucesso e saiu da Off-Broadway e estreou finalmente na Broadway, o que seria a maior conquista do Jonathan Larson e o grande sonho dele, que era conseguir botar uma peça dele nos palcos da Broadway. Póstumamente, o Jonathan recebeu vários prêmios, ele recebeu um Pulitzer, ele recebeu o Tony, prêmios aí bem maiores do que ele recebeu em vida. Rent se tornou a 11ª peça a ficar mais tempo em cartaz na Broadway, ou seja, um dos maiores sucessos da história da Broadway. A família dele criou aí uma instituição com o nome dele para poder financiar artistas independentes, né, ajudar a galera aí a atingir esses sonhos antes que seja tarde demais. E ainda 2 anos antes da peça sair da Broadway, a gente também teve a estreia do filme de Rent, que foi um puta sucesso, e a gente teve várias pessoas que eram do elenco original da peça participando do filme, inclusive a Idina Menzel, que hoje em dia aí é muito famosa, mas ela também foi uma das pessoas a integrar o elenco original da peça. Finalmente a gente chega aí a 2021, onde o Lin-Manuel Miranda, que é um cara que eu admiro demais, eu tô muito feliz que ele tá ganhando destaque hoje em dia, porque ele é uma das pessoas mais talentosas que já existiram na história. Ele compôs todas as músicas de Hamilton, ele compôs as músicas de Encanto, In the Heights, todos os projetos dele são incríveis, e foi a primeira vez que ele dirigiu um filme, então ele escolheu Tic Tic Boom pra ser o debut aí dele como diretor. Tic Tic Boom, o filme da Netflix, é uma adaptação da peça do Jonathan Larson. Então isso é uma coisa que eu queria esclarecer aqui. O filme ele não é sobre a vida do Jonathan Larson. Ele acaba sendo sobre a vida porque ele é inspirado numa peça que é sobre a vida do Jonathan Larson. Só que como o filme ele é uma adaptação da peça, o espaço de tempo que a gente vê da vida do Jonathan é exatamente o mesmo que ele conta lá na peça que ele escreveu. Ou seja, Ranch, por exemplo, que é o maior trabalho dele, né, o maior projeto dele, nem chega a ser citado em Tic Tic Boom porque ele morreu antes de Ranch estrear. Então, como Tic Tic Boom tinha o foco ali em retratar toda essa frustração nesse tempo todo que ele trabalhou naquela peça Superbia, né, que ele trabalhou durante 7 anos, o filme ele se limita a esse espaço de tempo. No filme da Netflix a gente ainda ouve falar de Ranch, a gente sabe do sucesso que aconteceu e ouve falar da morte dele, mas não como parte da adaptação da peça, né? Depois que o filme acaba, eles colocam algumas imagens ali no formato meio de documentário para você entender o que aconteceu com o Jonathan Larson depois do período que a peça retrata. Só pra dizer aqui rapidinho o que eu achei de Tic Tic Boom. Eu sou bem cadelinha de musical, quem me conhece já sabe disso, e é um tipo de filme que me emociona muito, e assim, Tic Tic Boom especialmente é um filme muito emocionante, é muito triste acompanhar toda essa frustração do Jonathan Larson, principalmente sendo ele uma pessoa tão talentosa quanto ele era. Quem conhece Ranch, tá acostumado a ver musicais, sabe o quanto o estilo de composição e o modo como as músicas são construídas em Ranch é diferente de outros musicais. O Jonathan, de fato, tinha uma assinatura e uma identidade muito grande na composição de musicais. Acredito que foi isso que o Stephen Sondheim viu nele. Então é muito triste saber que o único projeto dele que, de fato, recebeu um destaque muito grande foi Ranch, porque eu fico pensando na quantidade de projetos incríveis que ele faria se ele não tivesse morrido. Eu não vou nem dizer pra vocês que eu sou muito fã de Ranch, eu gosto muito de algumas músicas, mas uma coisa que eu consigo observar, de fato, é o quanto Ranch é um musical com identidade, o quanto que Ranch é um musical muito diferente dos outros que eu conheço. Então eu acho que se aquilo tudo ali veio da cabeça do Jonathan, nem imagino quanto mais coisas incríveis poderiam sair da cabeça dele. Então, é uma história muito triste, porque a gente vê uma pessoa que tinha um sonho muito grande, que ela correu atrás desse sonho muito na vida dela. Ela conheceu em vida várias frustrações, mas acabou não conhecendo o sucesso, né, os frutos desse esforço que ele teve. Então, é uma história muito triste, porém, o filme da Netflix, né, o Tic Tic Boom, apesar dele ter momentos trágicos e coisas pesadas ali na vida dele, ele não chega a esse momento mais trágico que é a morte do Jonathan Larson. Então, assim, o filme ainda se resume a uma parte um pouco menos triste dessa história, né, comparado a quando você olha a história completa, né, tudo que aconteceu na vida dele, tudo que aconteceu depois que ele morreu, a coisa fica bem mais trágica. Então, se vocês não assistiram Tic Tic Boom, assistam, o filme é incrível, a performance do Andrew Garfield é maravilhosa, fiquei muito feliz que agora todo mundo descobriu que ele canta. É um filme muito bem construído, é um filme muito bem filmado, o Lin arrasou aí na estreia dele como diretor. Tem gente que eu conheço que nem curte muito musical, nem curte muito esse tipo de história e ficou apaixonado pelo filme, então deem uma chance pra Tic Tic Boom. E é isso, gente, se vocês têm aí alguma outra informação sobre a vida do Jonathan Larson que eu não falei aqui no vídeo, comenta aqui embaixo, me digam também o que vocês acharam de Tic Tic Boom, se vocês já assistiram o filme. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês no vídeo e ativar o sininho. O meu Instagram tá aqui embaixo na descrição e o meu Apoia-se também. E é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.